Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Vocês de todo o Brasil, desse imenso Brasil, e também de todos os lugares do mundo, aonde quer que vocês se encontrem. Muito obrigado, sejam vocês sempre muito bem-vindos. Quero agradecer do fundo do meu coração as pessoas que nos ajudam, ajudam nossa família, ajudam nosso trabalho em nome meu, da Fabiana, do Michael, da Marcele. Muito obrigado, gratidão imensa pela ajuda de vocês, pela generosidade do fundo do meu coração. Gratidão. E quero agradecer a todas as pessoas que nos assistem, nossos amigos que passam, eu sei, às vezes, por muitas... Deixa eu pôr aqui para abafar um pouco o som. Aí, que tem um ventilador ali no fundo, instalando. Eu sei que muitos dos nossos amigos passam por muitas coisas para acompanhar esse trabalho. É um trabalho bravo no sentido de ser difícil de seguir, não é brincadeira. Eu sei que tem cônjuges que não gostam, seja esposa ou esposo, filhos, né? Como teve um e-mail de um filho ou filha, nem lembro mais direito, arrependido de ter excluído sua mamãe do meu Facebook. Fui lá, remandei, a mãe ficou triste, para baixo, fui lá e remandei de novo. Era uma moça, né? Mandei de novo a solicitação para a mamãe. Então, assim, eu sei que seguiu Chamados a Despertar, ou Marcelo Marins Consciência Cósmica, não é fácil, né? É um trabalho que, para os religiosos, isso aqui é uma coisa de louco. Loucura. Como eu disse para vocês, o trabalho do paranormal é levar vocês para o mundo da loucura, o mundo que as coisas da outra realidade, o pós-morte ou anti-morte, ou verdadeira realidade, para cá, para a terceira dimensão, toda configurada em religiões e dogmas, são loucuras, né? E eu tento fazer isso, levar vocês para o mundo que vocês pertenciam antes, o mundo na qual vocês sempre habitaram nele. É o meu trabalho, é o meu desejo, é a minha vontade poder tirar vocês desse engano, né? E vocês viram no último vídeo aí, a gente debatendo, conversando, né? O Michael desenvolvendo, né? O Michael, depois eu quero gravar o Michael. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as respostas às perguntas e vou fazer compartilhado para vocês verem a ideia ou a interpretação do Michael, né? Algumas pessoas me perguntaram, Marcelo, essa guerra que estávamos, a Fúria da Noite, que você tanto disse, né? Isso, o que aconteceu? Eles perderam, né? E conversando a Fabiana com o Michael, ele disse, eles não perderam. Houve-se um acordo, porque uma guerra naquelas dimensões de Orion contra os dominadores simplesmente só pode ter terminado em algum acordo e eles foram embora daqui, porque era uma guerra muito avassaladora, não foi assim que ele falou? Eu meditei e eu vi que havia um acordo obscuro entre Orion e Jeová, dando, tipo, para que Jeová fosse embora, deixasse a região na qual ele estava, sumisse, tipo, some. E aí, mas eu vou responder algumas perguntas que eu recebi, mas é bom para vocês verem, eu mando ele meditar, eu mando ele correr atrás, né? Para ele sente que houve um acordo. Algum acordo que ninguém sabe, sobre Orion e Jeová. E por isso a Fúria da Noite, no pensamento dele, recuou, pôs-se em retirada
e não tentou mais destruir, né? Mas eu tenho a minha opinião, é claro. E eu vou responder dentro dos moldes que eu conheço para vocês. Então é interessante essa interação, não é, Fabiana? Muito. E eu digo para vocês, eu tenho vários modelos de pessoas que seguem o trabalho, pessoas solteiras, pessoas que não têm filhos, pessoas que são solitárias, ou pessoas viúvas, né, ou viúvos que já perderam seu cônjuge, que já foram embora e elas estão aqui, casais, namorados, né? Então eu tenho todo um misto de várias pessoas e para mim é um prazer, eu me sinto lisonjeado, né, por tamanha, digamos, atenção. E eu recebi um e-mail que, pela primeira vez, eu nunca tinha recebido um e-mail assim. Eu já ouvi reclamações de maridos, de esposas reclamando do marido. Às vezes manda lá no Messenger, né? E às vezes eu dou uma lida, eu não respondo. Mas quando eu tenho tempo, eu dou uma lida, entendeu? Leio ali, estou me inteirando de algumas coisas. Eu recebi um e-mail que me deixou um tanto quanto triste. E como eu e a Fabiana, nossos filhos, já demos tanto as nossas caras à tapa, nos expondo, né? Eu gostaria de ler este e-mail e gostaria de perguntar para você que me assiste se você está, de uma certa forma, levando com maturidade, levando com lucidez o caminho do despertar de consciência cósmica. Se você realmente está entendendo da maneira que eu, Marcelo, quero passar para você. Será que vocês estão vivendo de maneira sábia, de maneira lúcida, o despertar de consciência cósmica? Eu tenho recebido ao longo deste trabalho inúmeros e-mails de pessoas me questionando, me perguntando a respeito principalmente de como aplicar isso nas nossas vidas, né? Como trabalhar isso nas nossas vidas, o despertar de consciência cósmica. E eu trouxe aqui, a Fabiana está aqui comigo, para a gente debater, ela ajudar também a debater, para que não se torne uma religião, um divisor de pessoas, né? Eu já recebi muitos e-mails, mas é muito, gente, não é pouco não. E já li muito Messenger, de pessoas reclamando que às vezes é difícil de lidar com, tipo, pô, tu fala tantas coisas, como que eu aplico isso na minha vida? Por exemplo, pessoas casadas, né? Lidar com os filhos. E às vezes, quando eu sempre digo que existe muitas pessoas que parecem que elas não prestam atenção no que eu falo, não prestam atenção no que eu digo. Para vocês terem uma ideia, hoje, se eu e Fabiana nós tivéssemos a nossa cabeça hoje, nós não teríamos filhos. Não porque nós venhamos a amaldiçoar a ter filhos, que nós não gostemos dos filhos, pelo contrário, nós amamos e muito nossos filhos. Só que mediante ao fato de você entender que isso daqui é uma mentira, que todos os personagens morrem após a morte literalmente tridimensional. Quando você morre, certo? Você acaba, você deixa de existir. E é muito triste nós criarmos vínculos de amor com pessoas, e principalmente o vínculo de filho, né? Quem nunca ouviu aquela frase que diz assim, ó, mulher e homem, você pode ter aí, ó, dezenas na vida. Você pode trocar de esposa, de marido, facilmente. Mas um filho, ele é seu por toda a vida, não é assim que falam, Fabiana? É desse jeito. Por exemplo, eu posso separar da Fabiana, ou Fabiana se separar de mim, a Fabiana pode ter um marido, eu posso ter uma outra esposa, mas a Marcela e o Michael sempre serão meus filhos, independente de quantas esposas eu venha ter, ou quantos esposos a Fabiana possa ter na vida dela. A Marcela e o Michael, ou o Douglas, vão deixar de ser seus filhos, Fabiana? Nunca. Mesmo se um dia nós separássemos e você tivesse, vamos pôr ao longo de sua vida, mais uns 3 maridos,
Seus filhos serão seus. Vão ser meus filhos. Você vai deixar de amar eles menos ou mais por causa de outra pessoa? Não, de forma nenhuma. Não é assim? Isso se chama maturidade. Então, onde eu falo para vocês, a ligação filho é uma coisa muito poderosa, muito forte, tanto que é um alto indício de aprisionamento, tá bom? Após de sair daqui a morte, vem um aprisionamento mental que nós acreditamos ser afetivo, mas ele é mental, é indução mental, apego. Então eu fico vendo, né? Às vezes eu falo isso, porque na realidade, poxa, como não seria bom e maravilhoso ter a Marcela e o Michael, falando do meu ponto de vista, vivendo comigo eternamente no cosmos, interagindo por toda a eternidade junto deles. Todo mundo quer isso. Pô, mas infelizmente não é assim. Eles nos enganam, eles nos mentem. Aliás, nós nem somos reais, nós nem existimos. Então, às vezes, quando nós dizemos que nós não teríamos filhos, é porque como que nós vamos cativar, vamos, digamos, dar, investir em algo que não é real? É muito triste. É muito triste. É muita violação, é muita maldade, digamos assim, né? Você cria um grupo de pessoas que acham que elas são reais, mas elas vão morrer. E elas começam a se gostar uns dos outros, começam a se amar, mas quando morrem, todo mundo acaba. E elas vivem ali naquele laboratório, uma falsa ilusão, e essa ilusão, pô, simplesmente acaba. Então, quando nós falamos nesse sentido, né, de que os filhos, nós não queríamos ter filhos, é pelo sentido que nós sabemos da força do aprisionamento que essa ligação pais e filhos possuem uns aos outros, mas o filho em si nem tanto com os pais, não é, Fabiana? O filho em si nem tanto com os pais, que você vai se desprendendo dos pais, você vai perdendo a ligação do cordão umbilical, literalmente, simbolicamente, com o passar da vida. Aí você tem sua esposa, você tem os seus filhos, mas a ligação de pais para os filhos é uma coisa monstruosa. É uma coisa muito barra pesada. Não falo de filhos para os pais, porque tem filhos que são desgarrados, desapegados. Mas os pais têm uma ligação muito forte com seus filhos, porque na realidade são cria, mesmo que ilusória, mas são cria deles. É como eu disse uma vez no vídeo, que algumas pessoas até não viu de bom tom. Mas, porém, só quem tem filhos é que entende. Não adianta falar, eu tenho um irmão que eu considero como um filho, eu tenho um sobrinho ou uma sobrinha que eu considero... Não, você não vai considerar como um filho porque você não tem a experiência na vivência real do filho. Isso. Agora, se você tiver, por exemplo, um exemplo, eu tenho filhos, né? Tenho a Marcela e o Michael. Eu poderia falar, eu considero as filhas da minha irmã como meus filhos, porque eu sei o que é ter filho, o que é essa coisa monstruosa de apego dentro de nós, e aí eu posso dizer, eu tenho parâmetro por ser um pai, de como avaliar um possível relacionamento com o sobrinho. Eu te considero como meu filho. Um exemplo, né? Sim. Por exemplo, o Douglas não é meu filho, ele é filho da Fabiana com outro casamento dela. Mas eu falo, Douglas, eu te considero como meu filho. Por quê? Porque eu tenho as mesmas preocupações, eu tenho os mesmos pensamentos, e o bem que eu quero para o Douglas é o mesmo que eu quero para a Marcela e para o Michael. Então eu percebo que existe uma similaridade de importância. Então eu posso dizer, eu te considero como um filho, porque eu sei o que é ter um filho. Você já é pai, né? Porque eu sou pai. É porque tem pessoas que falam assim, eu considero o meu irmão como um filho. Não, se você não tiver filho, você não sabe o que é considerar. Eu considero minha sobrinha ou meu sobrinho como um filho. Não, se você nunca teve, você não sabe o que é isso. Só realmente quem possui a experiência vai saber do sentimento e o apego monstruoso que isso nos causa. É uma prisão master mesmo, mestre. E é o que eu falo. Então, às vezes eu falo assim, poxa, eu não gostaria de ter filhos. Não é porque eu abomino, é porque eu amo eles
tanto, eu amo, eu me importo tanto, que eu penso no bem-estar deles tanto, que eu não gostaria de ter isso, sabendo que isso não é real, que isso não existe, que quando eu morrer isso vai acabar. É muito triste. E também, de uma certa forma, entender que o sofrimento meu de vida, porque todo mundo tem o seu sofrimento de vida, ele é potencializado com a existência dos filhos. Porque além da gente sofrer os nossos problemas, nós sofreremos os problemas deles também. Então você vai multiplicar o seu sofrimento. Então ter filhos é caçar mais sofrimento, é buscar mais sofrimento para a sua vida. Porque você não tem mais pais. Então é isso que eu digo, né? Mas eu amo ser pai, eu amo ter os meus filhos, mas porém hoje eu tenho a consciência de que eles irão desaparecer. Mas enquanto eles não desaparecem, eu vou curti-los, eu vou amá-los, eu vou dedicar a minha vida a eles, eu vou de uma certa forma pensar neles, no bem-estar deles e usar todas as minhas forças para promover a eles o bem-estar. Porque já que infelizmente isso não vai durar, infelizmente isso vai acabar. Então, enquanto eu estou nessa ilusão, deixa eu curtir essa ilusão, deixa eu ser feliz com essa ilusão, mas tendo consciência que quando minha vida acabar ou a deles, acabou-se esses personagens, acabou-se tudo isso. Então por isso que eu vou fazer o melhor estando aqui. Então, o motivo de eu não querer ter filhos é uma condição que me leva a entender que é ilusória. E é uma chave, como dizem, chave de cadeia. Porque para vocês terem uma ideia, antes eu tinha uma meta de ter 6 filhos, lembra, Fabiana? Eu queria ter. Ela falava assim, isso aí vai sair da onde? Vai sair um pouco de você também, né, meu filho? Porque você não sabe tanto que é fácil parir esses bichinhos, viu? Você vai parir também. Para você ter 6 filhos, você ficou doido, 6 filhos de mim? Tá achando que eu sou o quê? Você dá um jeito também, então você vai parir uns aí, não foi, Fabiana? Tem 6 filhos saindo aqui não, meu brother. Fica na sua pra você ver, não. Porque nós vivíamos em religião, né? A religião que a gente estava, ela... Nossa, isso, é por isso que eu falo... estimulavam, né? Estimulavam a ter ao filhos. Extremo, quanto mais filhos a mulher puder ter, se ela tiver 10, 12... 20. E eu vou dizer pra vocês, se vocês têm filhos bebês, pequenininho, curte, gente, curte. Curte esses bichinhos pequenininhos que eles vão fazer vocês dar risada. É a melhor fase. A melhor fase é até quando eles estão ali nos 12 anos. Meus amigos do céu. Oh, meu papai. Depois cresce e começa a dar dor de cabeça. Aí começa na maldita 13, 14 anos. Aí você começa a desejar não ter eles mesmo. Fala, nossa, como que eu não queria ter isso? Né? Aí você já vai querer. Aí o amor, aquele sentimento de amor, você já quer esganar, bater, espancar, né? Porque eles ficam irreconhecíveis. Eles não são mais as mesmas pessoas. Então, enquanto eles são pequenos, aproveitem, amem ao máximo seus filhos. Curtam eles. Deem risadas, ajudem eles, que eles vão ajudar vocês nas suas vidas. Eles vão promover grandes risadas, grandes momentos de tristeza seus serão dissipados por eles quando eles perceberem isso, e eles vão fazer muitas gracinhas para vocês darem risada. E eu digo para vocês, eles têm muitas coisas misteriosas neles que vão ensinar vocês a trilharem esse despertar de consciência cósmica. Eles trazem ocultado dentro deles muitas informações que eles soltam brincando, às vezes numa conversa boba, numa conversa bobinha, distraída, eles soltam. Entenderam? Então, quando eu digo, hoje, com a cabeça que eu tenho, mais a Fabiana, se nós soubéssemos de todas essas coisas, nós não teríamos. Seríamos só nós dois. Porque cumpriríamos esse período existencial e iríamos embora e acabou. Era até mais chance de ir embora. Não, menos, bem mais fácil ir embora. Então, quando você tem filhos, complica. Mas você tem que amá-los. Você tem que dar tudo de si.
E até quando eles ficam adolescentes, que eles ficam antipáticos, nojentos, você vai amá-los de todo o seu coração. Essa é a realidade, meus amigos. Não tem como ser diferente. Então, vocês perceberam quando eu digo que quando vocês têm filhos, vocês estão dificultando ainda mais a ida de vocês para casa? Se você não teve ainda, pense nas minhas palavras. Se você teve, sejam sábios e ajudem a esses seres a voltarem para casa. Mesmo eles estando aprisionados, mesmo eles estando sendo seres aprisionados, eles precisam de nossa ajuda. Não é, Fabiana? Poxa, mas meu filho tem um eu maior que é meu inimigo. Ó, fala a verdade, a gente aqui, nós é tudo inimigo no astral, viu, gente? Eu, Fabiano, meus filhos, aqui nós nunca tá se lidando uns com os outros. Mas, por exemplo, o eu maior da Fabiana e dos filhos, eles querem ir embora. O eu maior dela quer ir embora. Como ela falou no último vídeo, não foi, Fabiana? Sim. O da Marcele, pra vocês terem uma noção. Ah, nossa, vocês devem ser uma família maravilhosa, astral. Gente, no astral não existe afetividade. Astral, não. Eu e Fabiana somos inimigos astrais. Eu, da Marcele e do Maico, somos todos inimigos. É sério, gente. Vocês não têm noção que nós somos do outro lado uns com os outros. Mas, porém, os eus maiores deles querem ir embora. Eles querem sair deste mundo e daquele mundo astral. Então, o que nós fazemos? Cada um com o seu interesse. O meu eu maior tem um interesse, o da Fabiana tem um interesse, o do Michael tem um interesse, a Marcele tem um interesse de ir embora. Então, é aonde astralmente nós vivemos em trégua, de uma certa forma. Nós vivemos numa bandeira branca, numa trégua temporária, porque sabemos que um eu maior pode ajudar o outro. É assim como toda essa união de eus maiores que estão acompanhando este trabalho, uns ajudando uns aos outros. E nós não podemos desperdiçar aliados astrais. Por que eu digo isso para vocês? Por exemplo, eu acho muito ilógico, né? Embora é meio difícil, né? Mas tem marido que acompanha o trabalho e a mulher acompanha o trabalho. São muitas pessoas. Eu recebo no Messenger pessoas me relatando, no e-mail de relatos, pessoas relatando problemas conjugais. Gente, vocês estão acompanhando o despertar de consciência cósmica? Vocês estão colocando as coisas tridimensionais como o fator da vida de vocês e não as astrais ou cósmicas? Para vocês terem uma ideia, vocês acham que a minha vida e da Fabiana é mil flores? Fabiana, nós brigamos? Não, ou nós é um casal perfeito, igual aqueles casal de filme da Hollywood? Nunca foi. Nós nunca foi, cara. Nós aqui é igual gato e rato, gato e cachorro. Entender. Os outros acham modo que nós deve ser um casal maravilha. Igual aqueles filmes de romance. Não, tem que se entender o seguinte. Aqui, ninguém vai ser feliz, pessoal. A felicidade Não aqui existe não aqui, existe, tá? A partir do momento que você constrói uma vida a dois, é lógico que você tem pensamento diferente e a outra pessoa é diferente de você. Então, não vai ser mil flores e maravilhas. Para vocês terem uma ideia do que a Fabiana quer dizer. Um exemplo. Teve uma menina que veio aqui de Santa Catarina uma vez. Ela achou que nós era um casal perfeito. Rapaz, a Fabiana falou pra ela assim: não, eu e o Marcelo, a gente se tolera. Lógico. A gente, lógico, tem coisas que a Fabiana que eu não gosto, mas tem coisas que ela não gosta. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente era namorado e a gente casou, foi morar junto, Fabiana fez. É porque assim, eu vou explicar. Minha mãe era cozinheira, a Fabiana sabe disso. Minha mãe era cozinheira até profissional, pessoal. E eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. Tanto que, Fabiana, eu cozinho ou não cozinho bem? Cozinha bem. Fabiana, minha mãe era assim, ó, eu já trabalhei em cozinha, eu sou cozinheiro, pessoal, de salgados e doces. Já trabalhei em cozinha de restaurante, já trabalhei com minha mãe, já trabalhei com pessoas na área de alimentação. Então, eu aprendi a cozinhar. Minha mãe era uma mega de uma cozinheira, rapaz.
Minha mãe botava a mão na comida, o bicho pegava. O pessoal ficava tudo alucinado. Parecia droga. E eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, muitas vezes ajudando a fazer o trabalho de cozinha também. E já trabalhei de auxiliar de cozinha, já trabalhei em restaurante, nesses lugares como cozinheiro, tá? Eu sou um ótimo cozinheiro, massas e doces, salgados, doces, o bicho pega. Isso era da minha família, tá bom? Minha tia profissional, quando eu conheci a Fabiana, a mãe dela não era aquela mãe de deixar, por exemplo, as filhas a cozinhar. Minha sogra não teve esse cuidado. E a Fabiana, quando nós fomos casar, que nós fomos morar, a Fabiana fez o primeiro macarrão. Ela tá assim, ó. Não, eu tô te observando pra ver. Você fez o primeiro macarrão. Como é que foi? Peraí. Como é que foi? Fala aí. Primeiro, você realmente cozinha, você podia cozinhar aqui em casa, Não, né? Depois de 10 anos cozinhando, agora eu me nego a cozinhar. Mas, pessoal, pra entender o que ele vai me rebentar. Não, aqui. senhora. Mas deixa eu explicar. A minha mãe, ela já trabalhou em buffet também. Minha mãe cozinha muito bem tudo. Porém, a minha infância existiu-se alguns problemas, né, familiar, que o Marcelo sabe muito bem. Então, eu não tinha livre acesso à cozinha, como várias mocinhas têm. Por exemplo, a minha filha, eu deixo o fogão para ela à vontade, para ela ensina cozinhar, ela eu e tudo. ensino e explico. A minha mãe, ela tem uma irmã que ela é deficiente, ela não ouve, né? Então, por isso ela não fala. Então, por essa deficiência dela, né, que, nossa, é um problema gigantesco entre família. E aí a minha mãe resolveu assumir a pessoa, né, a irmã dela. Então, ela vive com a gente 40 anos. A minha idade desde que eu nasci, essa irmã da minha mãe convive com nós. E ela é muito difícil. O pessoal que conhece aí, eu tenho certeza que conhece pessoas deficientes auditivas. Muitas delas, por exemplo, a minha tia, ela é analfabeta, ela não sabe ler, não sabe escrever, ela não foi pra escola, ela não casou, ela não teve uma vida. Então, ela é muito difícil, ela te agride, se ela tiver um copo na mão e ficar brava com você, ela te joga na cabeça, né? Então, ela tem esse tipo de comportamento. Então, ela assumiu a cozinha da minha mãe. Então, na cozinha, não podia-se nem pegar um copo de água para beber água. Isso, detalhe, moral da história. Fabiano não sabia nem fritar um ovo. Realmente, eu não Aí sabia. nós casamos, foi chamar o pai dela e a mãe dela já me odiava, tá? Me odiava. Rapaz, Fabiano fez um macarrão. Vamos lá, prega a lenha. Tá vendo, minhas lindas? Aqui é assim, ó. Vocês que reclamam. Primeiro almoço em família, na primeira semana de casado. Na hora que eu cheirei o macarrão. A coisa que ela odeia é porque, primeiro, antes de eu me servir, eu cheiro a comida. Nossa, eu odeio. Eu aprendi, eu sei se a comida. Eu sei se a comida prestou ou se ela está bem temperada pelo olfato. É ou não é? Então eu cheiro. Eu sei até o que tá de tempero na comida, se vai me agradar ou não, né? A Fabiana quer morrer. A Fabiana, se ela tivesse um revólver, ela me dava tiro nessas horas. Eu te pipocava, como diz o povo. Eu levanto. Mas você vai ser sincero. Pera aí, não, vou ser sincero. Não, calma. Calma. Ah. Aí eu sou o tipo de cara o seguinte: se não tiver no meu agrado, eu não como. Então, primeiro eu sinto o aroma. E sei cada tempero que tá. Sou assim desde adolescente. Minha mãe me ensinou. Aprendi a ser cozinheiro com ela, tenho condições de ser cozinheiro profissional. Aí, senti o cheiro, pô, não prestou não. Pô, mas você nem experimentou? Não tá do agrado, não. Não é assim? Não sou assim? Você é insuportável. Eu sou desse jeito. Não vou comer não, já vi que ficou uma porcaria. Eu uso essas palavras, porcaria, comida na minha. Fabiana, se ela tivesse uma metralhadora, ela me fuzilava, ela descarregava um peito. Beleza, quando ela foi almoçar, primeiro almoço. Rapaz, a Fabiana fez um macarrão que não dava nem pra você jogar na parede pra você rebocar uma parede. Ah, não era assim também não. Aí comeu, aí eu pus no prato, pus na boca. Tá indecente. Minha sogra, meu sogro por educação. Tá bom, né? Tá bom. Mas tava. Tava não. Tava o trem mais horrível do mundo. Tava bem grudadinho. Grudado do cacete, tava os temperos tudo errado. Rapaz, minha sogra e meu sogro comeu todo mundo comendo assim, ó. Não, tá bom. Sabe quando a pessoa começa a falar tá bom, pra tentar justificar que tá ruim? E eu comi, Fabiana?
Não, você na sua educação, você sempre teve muita educação. Isso aí é para as meninas, as mulheres, minhas lindas, que são casadas com cavalos, com pessoas grossas, difícil de lidar. Tenham paciência, porque hoje eu sei por que eu tô aqui, porque não era pra estar não, meu negócio aí é feio. Ele, na educação dele, ele não começa porcaria, não. Olha só, recém-casado. Primeira semana de casado. Recém-casado, já chamou minha comida de porcaria. Na frente do pai dela e da mãe dela e dela. Na frente de todo mundo. O Marcelo, olha, para as mulheres que eu sei, que se chateiam muitas vezes. Vai, dessa voadora, Fabiana. Voadora mesmo. Ó, o Marcelo, ele sempre fez coisas, agora ele deu uma mudada, mas antigamente, principalmente antigamente, que a pessoa era bem difícil de lidar, ele fazia coisas na frente da família, chamava atenção, me ralava, falava coisas para ofender. Então, assim, isso aí, tudo, eu com a minha paciência como diz lá, Hoje você entende por que você tolerava. Então eu fiquei totalmente, eu fiquei muito deprimida uma época, né? E por causa disso. Beleza. Mas, resumindo aí, eu aprendi a cozinhar. Não, pera aí, eu falei assim, eu vou te ensinar a cozinhar. É ou não é? Sim. Não, Fabiana, hoje eu vou te falar, a Fabiana podia trabalhar profissional. Fabiana, vocês olham pra mim, vocês veem, vocês dá pra ter noção. Olha minhas fotos de eu casado, novinho, parecendo Vin Diesel, todo bombadinho, tudo cheio, sei que. Hoje você olha pra mim, eu tô parecendo o Chaba do Star Wars, daquele estilo lá. E eu falei assim, olha, eu sei que você não sabe cozinhar. Não sabia. Minha mãe, eu vim de uma família de cozinheiras. Eu vou te ensinar a cozinhar. Se você for humilde... Eles vão perguntar assim, mas ela não teve um primeiro relacionamento? Sim, pessoal, mas eu não cozinhava, tá? A pessoa, eu convivi, pra você saber, um ano. E nesse um ano eu tive muitos problemas com a pessoa, foi muito complicado. E a pessoa comia fora, tá? Ela comia todos os dias, trabalhava fora e comia fora. Então, dentro de casa... eu ficava... E a Fabiana ia pra casa da mãe e comia na casa da mãe. Então, não fazia comida dentro de casa. Então, praticamente, quando eu ficava na casa, eu comia pra mim. Eu fazia coisas pra mim. Então, eu comia porcaria. Suquilhos com leite, bolachas recheadas. Eu não cozinhava hora nenhuma, tá? Quando ele não comia na rua, ele comia na casa da mãe dele. Era assim. Era o ex-marido dela. Isso. E aí, eu falei assim, se você for humilde, eu vou lhe ensinar a cozinhar. Eu sou cozinheiro... eu venho de uma família de cozinheiras muito conhecidas na cidade, vou te ensinar. Você é humilde? Ter jogado era a quebrar de macarrão na sua cabeça. Você é humilde? Minha mãe não me ensinou, não. Minha mãe não teve... minha mãe não teve essa coisa... Minha mãe não teve essa coisa de ensinar as filhas. Nem minha irmã sabe cozinhar. Porque minha tia não permitia. Minha cunhada, quem ensinou ela a cozinhar foi a sogra dela, não foi? Foi. Aí eu falei assim, então eu vou te ensinar a cozinhar. Eu vou cozinhar por alguns anos e vou te ensinar. Cozinhei, gente, 10 anos. Não, foi isso tudo não, Marcelo. Nossa, mas você é miséria, você quer me detonar? Foi 10 anos cozinhando. Chama os teus filhos para pergunta pros teus filhos. Marcelo, não. 10 anos eu cozinhei. Os moleques eram pequenos, eu cozinhava. Aí ela trabalhava também, chegava e aí tinha... Por que você tá assim? Não, eu tô te olhando pra ver até onde você vai. Ou não é? Não, seja sincera. Assim, não, você seja sincera. Muitos anos. Aí, beleza. Sim, mas eu e não aí, nada. Não, lógico, você arrumava a casa, você lavava roupa, você ajudava na cozinha. Rapaz, Fabiana aprendeu a cozinhar, ficou até melhor do que eu. Modéstia à parte, eu vou falar pra vocês, hoje ela me dá um banho. Porque eu parei de cozinhar, falei, agora os filhos cresceram, eu não vou cozinhar também mais não. E a Fabiana ficou uma exímia cozinheira, que a minha mãe amava a comida da Fabiana, e vocês podem olhar para mim, nessa minha cara de bolacha, se eu acho ruim a comida dela, né? E a Fabiana se tornou uma exímia cozinheira, foi ou não foi? Foi. Já ouviu falar aquela história que o aluno superou o mestre? Literalmente. Bom, até hoje ninguém reclamou. Não, a comida dela é sensacional, vou te dizer, a típica, não tem, viu? Não tem. Teve uma vez uma pessoa comentou, mas pro gaúcho a melhor comida para ele é a do Rio Grande do Sul, a comida do nordestino para ele é... Não, eu vou dizer para vocês, a melhor comida do Brasil é a mineira, Minas Gerais. Coma numa casa do mineiro.
Aí depois, meus amigos, vocês vão achar que as outras comidas já são mais fracas. A cozinha mineira não é questão de cada um achar, ela realmente destaca. Quem é de fora, lembra aqueles missionários brasileiros que vinha para Minas e ficava tudo doido com as comidas de Minas? Sim. Era gente gaúcho, era gente do nordestino, era gente de tudo quanto é lugar, vinha para Uberlândia ou para Minas. Nessa região ficava doido com a comida, comia igual uns doidos. Os americanos nem se falava, até engordava. Então, assim, ela foi o quê? A gente foi aprendendo a lidar. Fabiana aprendeu. Hoje eu reconheço que ela cozinha melhor do que eu. Ela me superou em 1%, para falar a verdade, né? Eu cozinho 100% e ela 101, né, Fabiana? Eu 120, tá? 120. Olha, mas eu vou aceitar, 120 está na capa aceitável. Acontece? As pessoas, igual, resumindo o que eu tinha até falado antes, e não concluí. O que acontece? Então, viver a dois é complicado. É um né? acordo, Fala assim, nós não. temos um acordo. Fiz um acordo assim, Fabiana. É tipo assim, se ela estivesse trabalhando fora e eu tivesse desempregado, eu fazia tudo dentro de casa, lavava roupa, cuidava dos filhos e eu cozinhava. Se eu estivesse trabalhando fora, ela sumia. Era um acordo, tipo assim, um ajuda o outro. Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que já há alguns anos sou o que provém o alimento da casa, o sustento. Então o que eu faço? Eu faço porra nenhuma, gente. Eu só sento no sofá, como, peido e engordo, mais nada. E os filhos, a Fabiana faz o resto. Essa não é, Fabiana? Desse jeito. Mas até quando eu tô trabalhando também, eu faço tudo, né? Vida de mulher não é fácil, não. Não é fácil, não. Vocês são santos. A gente trabalha fora, trabalha dentro de casa, trabalha fora. Mas em relação a filhos, que a gente estava até comentando, né? Você falando. E abordando sobre o tal de relacionamento também. Tem tudo, é tudo complicado mesmo, entendeu? Isso é complicação. Agora, existe as pessoas que têm um temperamento mais cruel, que é um temperamento mais abusivo, que é pessoas temperamental, essas pessoas muito nervosinhas, muito os maridos aqui nós também é desse jeito aí, né? De vez em quando, até que nós estamos num período de trégua, de paz, nós, né? Mas rapaz do céu, as tretas que era brava. Eu te odeio! Eu amaldiçoo o dia que eu te conheci. Vai te lascar! E era o bicho pau quebrando. Falou, meu pai do céu. Eu tô idêntico com a casa da minha mãe e do meu pai. Tem que pensar nas coisas que faz, porque, por exemplo, né, nós já tivemos muita treta, né? Antigamente. Nós tivemos 1 milhão de tretas e quase 20 separações. E na convivência, principalmente quando os meninos eram pequenos, eu pensei muitas vezes em te deixar. Muitas vezes, entendeu? E existem pessoas que hoje, talvez, ainda mais agora, ainda mais se eu soubesse disso, da verdade, das coisas que eu sei, possivelmente eu tinha deixado, porque é difícil você ter filhos, criança, pititinho, você tá ali com a criança, tá cuidando da casa, tá fazendo as coisas, e o marido tá ali te humilhando, fazendo coisas ruins, né? Eu vou dizer para vocês, sem educação. Infelizmente, eu sou um tipo de cara que vocês conhecem a parte boazinha do Marcelo, né? É a parte onde boa. A Fabiana fala, meu amigo, você arrumou outra mulher pra você ver, brother. Não dá certo, não. Filha, a mulher pode ser apaixonada por você por alguns meses. Pode ser o que for. Depois ela vai meter o pé na sua bunda, cara, tu é difícil. Não, mas eles tu vão é achar cheio que de querer. eu tô te jogando praga, né? Não, tá, pessoal? É porque eu conheço a pessoa difícil que ele é. Existem pessoas que são muito difíceis de lidar. Muito difícil. Se você não tiver uma paciência e ponderar as coisas, você realmente não vai pra frente. Não vai. Nós conhecemos casais hoje que começaram junto com a gente, já separou, pessoal. Pessoas da família, tá tudo largando, tá tudo separando. É o que mais tem. Então, assim, tem que ter uma paciência, mas é difícil. Esses pessoal aí, esses homens aí muito nervoso, que trata as esposas aí no pontapé, cuidado. Mas eu nunca fui te tratar no pontapé, não. Mas eu sou enjoado dentro de casa, eu não gosto de uma casa suja. Você chamou meu macarrão de porcaria e você tá me tratando pontapé
não? Não, tava verbalmente, Ah, Fabiana. tá bom. Vou falar que nem os mineiros. Tá bom, tá bom. Entendeu? Eu sou Aham, assim, ó, sei. eu tenho umas paranoias. Eu gosto de casa limpa, não gosto de casa suja, não gosto de Nossa, louça suja, você não é gosto de dormir com difícil. louça suja, não gosto de dormir com casa suja. Antes de dormir, nós limpa a casa e quando acorda no outro dia também limpa a casa. Entendeu? Então, assim, Fabiana é extremamente organizada e eu sou muito chato em muitas coisas. Vocês não têm noção. Sim. Então, Você isso. tem Eu manias. tenho Tem mania, eu algumas tenho umas manias. 200, entenderam? Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu sou difícil de lidar mesmo, tá? Às vezes, quando eu não quero papo, não me force ter papo que vai ter briga do cacete, porque eu Aí, vou não é brigar. difícil lidar com uma Qual que é pessoa a sua? O dessa? que você quer? Fica na sua, no seu canto, camarada. Tô falando com Ah, você? não é Ah, fácil, é, seu não. animal? Cala a boca, rapaz, nem tô te vendo. Não é assim? É assim. É desse Hoje jeito. você não faz mais, mas antigamente você fazia isso até na frente de familiar. Pessoas da família, da minha família, você fala que eles te odeiam, odiava, né? Odiava, tinha uma raiva, mas você me maltratava na frente deles, por isso que você ficava com raiva. Então, assim, ó, pessoal, o Marcelo era difícil. Hoje você mudou. Você Sim. mudou, mas Aonde eu antes era falo para vocês complicado. entenderem, né? Antigamente, a vida a dois, ela Não não é é fácil. fácil. Não é fácil. Meu pai, meu pai, o negócio dele era só mulherzada e meu pai nem olhava nem para os filhos, nem para a esposa. Então, eu recebo muitos e-mails de tipo assim, tem homens que, tipo assim, maltratam. Eu vou falar, eu já xinguei, de vez em quando eu solto uns também, né, né, Fabiana? É. Solto uns bravos, não solto? Solta. Rapaz, de vez em Mas quando. você, pro pessoal, pros homens aí de plantão, vou falar mais pros homens porque eu sei Os que as homens. mulheres é as que sofrem mais, né? Porque eu sou feminista não, tá, pessoal? É que realmente eu vejo que no planeta é hostil pra mulher. Então eu sei que pra mulherada o negócio é mais complicado. Mas para as pessoas que maltratam, principalmente depois, porque o Marcelo, ele mudou. Hoje, ele tá diferente, Mas até... eu não sou tô perfeito Não, hoje? não, não. Você não chega nem perto da perfeição, não, tá, pessoal? Mas mudou. Em relação às coisas conjugal, em relação à família, ele mudou muita coisa. Por causa das coisas que a gente sabe. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu sei que eu pisei. Até hoje, eu firmei no casamento porque eu sabia que tinha um propósito, entendeu? Ela Nós fala. Fala a dois. verdade. Isso. Sendo honesto. Nós Eu nascemos um pro falo muito a outro. Nós verdade. nascemos um Não, pro outro. ninguém nasce um pro Não, mas fala outro. assim. Se não existisse um propósito astral que você é bem. Depois eu vou falar uns negócios da Fabiana para vocês verem que a Fabiana é a mãe desse trabalho, viu? Esse trabalho, ela é a mãe dele, e vocês vão entender. Se fosse, por exemplo, se não tivesse uma questão astral, nós ia estar junto. Não Não estaria. tem nada a ver um com o outro, gente. Não tem nada a ver. Seria muito Não é? caro isso. Primeiro que eu sou o tipo de cara que a Fabiana nem curte na vida dela. Então o pai dela falou assim, minha filha, eu não tô te entendendo. Os homens eram todos loucos por você. Todo o bairro inteiro, é verdade, nas empresas, os homens ficavam tudo loucos por você. Você tinha o homem que você quisesse, o homem de condição do que for. Como que você foi arrumar esse cara? Esse cara é totalmente um animal, esse cara é pobre, é fudido, o cara deixa tanto a desejar. Minha filha, eu creio que fizeram macumba pra você. Eu creio que fizeram macumba pra você. Uma vez um chefe de uma empresa chegou no meu sogro, que trabalhava na mesma empresa que eu, e disse, olha, não deixa sua filha envolver com o Marcelo não, que o Marcelo é um mega de um problema. Aquele bicho ali, ele é difícil, é que todo mundo tem receio de falar com ele, não era, Fabiana? Tô Foi. mentindo? Não, chegou no meu pai mesmo. Tanto que às vezes quando é briga, foi falar pro meu pai que você era difícil, o que que eu fui fazer na minha vida? Ué, minha amiga, o que que eu vou fazer? Mas, Se ó, pra apaixonar eles aquele terem- moreno alto, bonito, sensual aí. Para eles entenderem, o negócio é tão complicado. Quando você tem noção das coisas, eu já tive experiência até um pouco lá quando a gente estava no começo ali,
começando, né, com o trabalho e tudo, eu tive experiência de eu estar numa mesa. Peraí. Antes de você começar seus relatos. Não é relato, é rapidinho. É Tá. só para falar que eu estava reclamando de você. Ah, é mesmo? Você lembra Fabiana disso? vive reclamando de mim no astral, não é só uma vez, não. Várias vezes. Eu me lembro, pessoal, de eu estar sentada falando, olha, ele é muito difícil, não dá para lidar com ele. E eu numa mesa conversando com outras pessoas falando que era difícil. No astral. Em astral. Então, para ver que realmente... E a Fabiana perguntou para eles quando é que ia terminar o martírio dela comigo. Ela não foi? Ela falou assim, ó, tive uma reunião astral e eu perguntei para eles assim, ó, quanto tempo falta para acabar com o Marcelo mesmo? Para acabar, não para me destruir, acabar comigo. Não, mas fala assim, quanto tempo falta para me livrar do Marcelo? Porque, tipo assim, o espírito dela não gosta de mim. Até aquele papo que falou que nós é tudo inimigo. Igual, ela falou assim, olha, pelo que me informaram, nosso tempo junto é X, porque eu fui tirar a satisfação que tava demorando demais nós dois juntos. Foi ou não foi? Foi. Você não acordou me falando isso? Sim. Eu fui reclamar que o nosso tempo junto aqui, o espírito dela, gente, né? A Fabiana não. É o espírito dela foi reclamar no astral que já estava farto de ter que lidar com o personagem Fabiano lidar com o Marcelo. E que quanto tempo no astral ela ainda teria que aturar o Marcelo, não era? Não foi assim que você me contou? Ela me contou, olha, meu espírito odeia estar com você. Mas vamos lá. Como eu estava falando para vocês terem uma ideia. Mas continuando para falar para vocês, tive que dar uma pausa ali para me tirar a água do joelho. Ainda bem que vocês nem perceberam se eu não falo. Mas eu falo para vocês o porquê que a gente está fazendo esse vídeo, para vocês verem que às vezes vocês acham que, poxa, eles são o casal do despertar de consciência cósmica. Pô, eles devem ser muito aliados, gente, para vocês entenderem o tanto que isso aqui é farsa, o tanto que isso aqui é falso, que nós somos um casal como qualquer outro. Temos algumas diferençazinhas que nós lidamos com seres de outros lugares, né? Para vocês terem uma noção. Então, como a Fabiana mesmo disse, a Fabiana, o espírito dela já, tipo assim, já cantou a pedra presa lá, assim, ó, pô, como é que vai parar isso aí? Eu não aguento mais conviver com o Marcelo. Então, o que, por exemplo, chegou um certo momento, eu e o Fabiano, nós decidimos levantar e o astral repercute aqui, tá? Nós temos que ter sabedoria que o astral repercute nos nossos personagens. Os nossos eus maiores repercutem nos nossos personagens. E como eu disse para vocês que essa coisa de casais, filhos, pais, são tudo inimigos, eles já fazem de propósito, porque é uma energia que se opõe à outra e causa o quê? Turbulência, causa atrito, que eu e Fabiana, nós entendendo toda a situação, nós nos propomos ter trégua, não foi, Fabiana? Com certeza. Embora essa energia é tão forte, que não vou dizer para vocês que a gente arranheta, a gente não briga, só que nós aprendemos a ter sabedoria. Porque na realidade, preste atenção, eu quero explicar para vocês, porque às vezes você está com uma pessoa e essa pessoa, se você está com ela, se você vai estar com ela, ou se ela já esteve na sua vida e não está mais, mas em qualquer desses cenários ela foi importante na sua vida. Preste atenção. Eu, de posse de criança, de posse da minha paranormalidade, de criança vendo seres, eu deduzia que eram todos espíritos e demônios. Quando eu fui na dimensão do espelho, para mim aquilo era tudo demônios. Eu não tinha uma consciência. Eles falavam para mim, nós somos seres de um outro mundo. Eu achava que era enganação. Eu sempre fui muito ligado à religião por causa da religiosidade da minha mãe, mas eu tinha a minha, não a da minha mãe. E isso gerava conflito entre nós, eu e ela. Só que eu teria a tendência a ser toda a vida religioso, não era, Fabiana? Sempre. Gente, se eu não tivesse conhecido a Fabiana, embora, digamos, é uma luta, né, mais para ela estar comigo do que eu estar com ela, mas se eu não tivesse conhecido a Fabiana, não teria existido os chamados a despertar, não teria existido nada disso. Às vezes, para vocês terem a entender que ela é a pedra fundamental, e mesmo se um dia, Fabiana, porventura nós não estivermos juntos,
nesta vida, ou talvez, sei lá, você separa de mim, ou eu separo de você, ou você morre, ou eu morro, eu vou te dizer para você, você é a pedra fundamental desse trabalho. Esse trabalho deve tudo a você, tudo a você. Porque você é a essência desse trabalho, isso eu afirmo para você falando. Não existe ninguém mais importante no despertar de consciência cósmica do que você. Ninguém é mais importante que você e eu vou explicar para vocês o porquê. Pode ser que um dia eu não esteja casado com a Fabiana. A gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que eu esteja um dia casado com outra mulher, ela com outro homem, ou eu tenha morrido, ou ela tenha morrido. Mas esse trabalho vai existir. Ele vai ter o seu legado. E eu vou dizer para vocês o porquê. Fabiana é a essência, ela é a pedra fundamental do despertar de consciência cósmica. Olha que relato. Eu, se não tivesse conhecido Fabiana, eu seria um pastor. Ou eu seria algum tipo de religioso, tá? Eu tenho grandes dons de comunicação religiosa. Eu sei chamar energeticamente, antigamente eu dizia no espírito, eu dizia que o espírito era forte em mim. Então, com certeza, eu seria um pastor famoso, conhecido. Eu seria algum líder religioso muito famoso. Isso eu não tenho dúvidas. Mas estaria fazendo as falcatruas que eles todos fazem. Vocês sabem disso. Fabiana nunca gostou de religião. Nunca gostou de religião. Ela era considerada pela mãe dela, pela irmã dela, aquela filha ovelha negra. Fabiana não gostava de rezar, não gostava de ler Bíblia, Fabiana não gostava de falar nem de Deus, Fabiana não gostava de nada. Fabiana era rebelde pra cacete, era aquela tipo assim, pô, não curto nada disso, nem rezar, que palhaçada. Eu conheci a Fabiana, ela tinha 16 anos. 16 anos, eu tinha 18. Quando eu conheci ela e a família dela dentro da igreja. E Fabiana era considerada na igreja a irmãzinha que, tipo assim, os povos, ninguém fala, pô, aquela ali é rebelde pra cacete. Ela era considerada aquela, sabe aquela irmã da igreja que tu fala assim, nossa, só falava mal, como falava, metia o pau nela. Metia o pau nela porque ela era aquela que não tava nem aí, não queria nada com a igreja, nada. Não era assim, Fabiana? Era. Pra ter uma ideia, lá na igreja, quando eles me batizaram, a força, tá, pessoal? Porque minha mãe me chantageou. Ou você batiza ou, né? A casa é minha, você tem que ficar aqui, então. E aí, quando geralmente tinha as reuniões, né, das mulheres, das moças, tinha a sala das moças, as reuniões você ficava dos com a sua mãe, né? Eu ficava com a minha mãe. Aliás, você queria só a sua mãe. Tipo assim, vou ficar junto da minha mãe. Porque quando eu ficava sozinha na sala das moças, elas faziam pergunta, tinha umas mulheres lá que... Elas queriam te diminuir, né? Então elas faziam perguntas sabendo que eu não sabia. Fabiana, rapaz, não sabe nem rezar nem o Pai Nosso. Ela é Pai Nosso, tem que rezar isso mesmo. Então eles faziam pergunta pra me constranger, entendeu? E aí o que acontece? Então, casei com a Fabiana, fiquei apaixonado, né? Ameacei uma firma inteira para os caras chegar perto dela e casei com a Fabiana. Com o passar dos anos vieram os filhos, né? A Marcele, o Michael, ela já tinha o Douglas do outro casamento dela lá, né, do Nordeste. E aí o que acontece, pessoal? A Fabiana começou a me relatar coisas. Olha, eu tive um sonho hoje que eu estava correndo e rindo com uns lagartos em pé, gigante, 2, 3 metros, homens lagartos. Eu pensando, pô, essa mulher deve estar ficando doida da cabeça, está sendo obsediada de demônios, né? E ela começou a ter com frequência, pô, lagartos, tipo fosse um lagarto em pé. Isso eu tinha mais ou menos uns 25 anos de idade. E ela começou a sonhar muito. Ela sonhava que estava em um lugar, ela começou a sonhar com lagartos em pé. E ela teve até um sonho que eu já contei para vocês, um sonho que ela sonhava de todo mundo correndo, eles correndo, matando as pessoas, e as pessoas, eles estavam destruindo as pessoas. E ela começou a sonhar com esses lagartos. Gente, eu não sabia que existia tal de reptiliano, eu não sabia o que era isso, eu não tinha noção disso. Eu achava que... eu nunca não achava nada, eu nem sabia que isso era existente. E foram se passando esse tempo e ela me relatando e eu pensando... Fora isso,
Desde criança. Fabiana sonhava também que ela estava dando umas catracadas com os reptilianos, né, Sim. Fabiana? Ela falava assim, eu sonhei com um reptiliano, ele estava fazendo sexo comigo. Eu vou dizer pra você, era bom, viu? Era melhor do que os homens. Fora que eu, Marcelo, Limite do vídeo. Pode continuar, tive que te cortar aqui porque do limite da gravação. fora que eu ia muito pra dimensão do espelho A também. Fabiana, o negócio dela era para ser. Você via muito fauno, não era? Sim. Mas o fauno eu já conhecia, mas eu achava que era demônio, literalmente, porque eu tinha visto eles adolescente. Mas ela. Olha, na dimensão, eu tinha contato demais com o faunos. Com o Minotauro, que é o boizão gigante Isso. que tem um negócio. Isso. E com seres do tamanho de uma Barbie, entendeu? Bonequinho. Humanos, assim, Humanos, parecia Barbie. Era. Então eu tinha vários contatos. Então isso fazia com que eu realmente assim me encantasse por aquilo e eu não me apegava em religião mesmo. Eu não tinha. Isso. Não, e fora que ela me contou que quando você tinha o quê? Você foi brincar na casa da sua tia Tânia, no quintal, e aí você tava sozinha no quintal. O quintal que eu falo, gente, é tipo roça, tá? Era roça, tá? Não era bairro, casa de bairro, não, roça. Era roça. E tinha uma árvore gigante, e aí a sua tia chegou, viu você parada lá no meio, no escuro do quintal, olhando pra cima, e aí ela te chamou, você custou atender, e aí você contou que você tinha um ser gigante em cima da árvore conversando com você, você parada e conversando, não era? E ainda a Fabiana me disse que quando era criança você via um ser tipo o aspecto de um dragão. Sim, vermelho. Conversava com você e te chamava de filha? Isso. Como é que era? Várias vezes. Eu via o rosto dele, né? Você via, estava em casa assim, de repente aparecia o rosto dele? Como é que era que você via isso? Isso quando eu tava sozinha. Pequena, você não estava dormindo não. Não. Você via literalmente na terceira dimensão. Isso. Depois eu Quantos anos você tinha mais ou menos? Isso foi depois daquele tratamento que eu fiz. Sim, a Fabiana, para quem não sabe, Fabiana nasceu com um problema. Fabiana ia para a escola, ela ficava parada olhando pro tempo. Fabiana não respondia a mãe dela. Fabiana era assim, ó, ela tava aqui, ó. E não tava. E Fabiana não tava. Aí a Fabiana foi diagnosticada de ondas lentas. Fez um tratamento de ondas lentas lá. Fazia eletro, né? Mês. Então a minha sogra me contava que Fabiana estava parada. Às vezes a Fabiana parava, ficava parada no canto da parede, ficava horas parada em pé. Às vezes Fabiana parava no meio da sala, ficava olhando. Às vezes Fabiana estava lá na cozinha, ficava parada. Às vezes minha sogra, pô, cadê a Fabiana? Falava comigo. Aí chegava, Fabiana, cadê você, Fabiana? Aí chegava na cozinha, a Fabiana estava parada no meio da cozinha, olhando para cima, com o olhar perdido. Não era assim? Aí minha sogra ficou preocupada, levou Fabiana para fazer fazer eletro, fez muito eletro, tinha caixa de eletro, né? E comecei a tomar remédio controlado. E remédio controlado, que a Fabiana disse que era quase Gardenal, era um outro nome, né, Fabiana? O nome dele é Depakene. Depakene. Você tomou quanto tempo? Muitos anos. Muitos anos. Desde pequenininha. Isso. Uns 9 E era nesse. Aí a minha sogra levou aqui em Uberlândia. Uberlândia tem o centro Dr. Hans. Tem gente que vem da Europa, de Portugal. Quantos portugueses vêm a Uberlândia para o centro Dr. Hans para fazer cirurgia? Aqui, gente do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro, do Nordeste, do sul do país e São Paulo, vem a Uberlândia para fazer cirurgias com o Dr. Hans. Dr. Hans é colado na casa das tias dela ali no bairro Santo Inácio, hoje é Jardim das Palmeiras, né? E é famosíssimo o Dr. Hans. Sabe por que a minha mãe desesperou e me levou? Porque na época, como eu fazia tratamento, o remédio já não estava adiantando e o médico falou para minha mãe que eu ia começar a dar convulsão. O remédio já não estava trazendo você. Ele achou que você ia começar a dar convulsão. E detalhe, minha sogra não morava em Uberlândia, minha sogra morava em Amparo, São Paulo? Não, Mojimirim. Mojimirim. Já morava uns 5 anos lá, não era? Que ela me contou. Morava 5 anos em Mojimirim, estado de São Paulo. E aí minha sogra veio para Uberlândia, na casa da irmã dela, e fez o tratamento lá, fez a cirurgia com o Dr. Hans, não foi? Você veio, consultou, voltou para Mojimirim e ele disse que a cirurgia ia ser feita lá em Mojimirim, estado de São Paulo, onde vocês moravam, não era? Para vocês terem uma noção.
E depois disso, Fabiana voltou normal, Fabiana? Sim, voltei. Aí, Porém, parou. Não fiquei, eu fiquei normal no dizer da minha família, né? você ficou normal, Sim. configurada. Só que dessa época Em diante, pra pra trás. eles apagou tudo. Eu não me lembro o que acontecia. Aí Então, depois veio o ser que você isso. viu. Aí dos 9 anos, quando eu fiz a cirurgia, eu tinha uns 8 anos. 8 anos. Dos 9 anos pra frente, eu comecei É como se eu tivesse lembrança, Marcelo, sabe? Eu lembrava dele na minha mente. E aí eu passei a ver, realmente, eu via aquele Você ser via vermelho. um ser, assim, você via ele O rosto. aparecendo o rosto grande. Rosto falando comigo. E ele era um quê? Como era a característica Ele tinha dele? chifres. Chifres pra Sim, cima. era vermelho, o rosto dele era todo cheio de espinhos. Espinhos, Era, escama, isso. olhos vermelhos, ou você não lembra? Os olhos dele, eu não me lembro da cor. Era muitos anos, né? Faz muitos E a anos. voz Lembro dele, dos você chifres lembra da voz dele? Uma voz grossa. E o que ele falava pra você? Ele me chamava de filha. Filha. É. E você lembra de alguma mensagem, alguma coisa ou não? Não consigo. Você ouviu o nome filha? É. Ele aparecia sempre? Ia aparecer sempre. Então, aí eu guardei isso, eu passei a guardar, né, essas coisas. E tendo sonhos, várias experiências em relação com reptilianos. Sim, aí começou, aí você viu ele por um bom tempo na sua vida, você viu, ele aparecia no ar, assim, materializava aquela cabeça, aquele rosto. O rosto. E você ouvia ele falando com você. Aí parou. Aí dos meus 13 anos pra frente, aí já não aconteceu mais. Você não viu mais? Não. Beleza. Aí Fabiana virou a cagona. Tinha medo até da sombra. Beleza. Eles te terminaram de configurar, tá ligado? Né? Configurou você pela cirurgia do Dr. Hans. Aí o que aconteceu? Passando-se o tempo, Fabiana começou a me meter gaia no astral com os reptilianos. Casado. No astral, eu sou o maior chifrudo que existe. Eu não devia falar essas coisas, não. Rapaz, eu tive um sonho hoje. O que é? Eu sonhei com os reptilianos. Que isso? Que é isso, reptiliano? É uns lagartos, Marcelo, eles são musculosos, eles são grandes, eles têm cauda, eles são um lagarto em pé, mas tipo o corpo de um halterofilista, né? E a gente tava correndo. Aí passava assim uns 15 dias, 20 dias depois, ela, poxa, eu tive um sonho com os reptilianos. Aí eu vi eles matando, destruindo todo mundo. E eu, caramba, velho, que mas não os era demônios. Reptilianos, na minha mente. Era demônios, né? Era seres bizarros. Bizarros. Né? Porque eu ainda não na tinha minha era ouvido, demônios. Nós ainda não tínhamos ouvido falar. Não, aí, gente do céu, presta atenção. Aí ela começou a me trair no astral. Tive um sonho com o reptiliano. Que sonho é esse? Sonhei alguma coisa aí. Você sonhou o quê? Que coisa que você sonhou? O que você tá querendo falar? Fala aí pra mim, ué. O que tem? Eu tava fazendo sexo com eles. O quê? Como sexo? E vou te dizer, viu? O negócio é bom mesmo. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu pai, os demônios estão comendo minha mulher agora. Eu sou chifrudo. E o que acontece? Você quer falar? Não, eu tô falando assim, você vai ter que... Porque você falou várias vezes que seres reptilianos não... Não, eles não comem as humanas, eles comem os espíritos humanas. Sim, Igual eu já entendem, falei que eles não vêm cá comer a mulherzada não, gente. Eles comem o espírito de vocês, viu? Isso. Os meus maiores, né? Eu já falei com aqueles pessoal que gosta de bestialidade. Por que gosta de bestialidade? Porque fica o eu maior lá funhando com tudo quanto é tipo de ser. Isso. Agora, que o reptiliano vem aqui materializado, isso aí eu já falei. É isso que ela tá preocupada e vocês sabem que não existe isso. Mas no plano astral o pau quebra. E eu pensando, caraca, velho, os demônios tá largando braço na Fabiana lá e eu tô só o chifrão aumentando espiritual, né? E eu começo, oh meu Deus, meu pai, proteja a minha esposa. Mais ele orava, tá? Meu Deus, os demônios estão cobiçando a mulher, meu pai. Peço a ti, meu pai, proteção pra Fabiana. Oh, meu pai, em nome de Jesus. Mas você não gostava muito que eu falava nessa Não, eu ficava assim, preocupado, né? Falo, pô, cara, os demônios tá. Daqui a pouco a Fabiana ela tá igual a menina do exorcista, pendurado no teto, virando a cabeça.
E foram passando o tempo, aí a Fabiana começou a sonhar com esse tal de fauno. E contando essas coisas, e Fabiana também, os faunos. Nossa, eles são românticos, eles são muito carinhosos, sedutores, e eu só. Eu vou ter que ir lá no astral, eu vou ter que chegar lá dando voador em todo mundo, para vocês verem o que é a verdadeira realidade. Então, eu achava aquilo ali uma coisa tudo demônios. Falei, nossa, aí que eu ia pra igreja, eu meditava não. Sabe que a meditação pra mim era coisa de idiota. E aí o que acontecia? Eu pegava e eu ia e pedia para Deus pôr na Fabiana muita luz, muita proteção, pedia a Jesus Cristo para cobrir ela, que o Espírito Santo cobrisse ela com a proteção dele, que minha esposa já estava já dominada, os demônios já estavam pegando ela. Gente, e o dia ela acordou e sonhou que viu o ser vermelho na cozinha. Nossa, mas aquilo foi muito forte. De todas as experiências que eu tive, ele me marcou muito. Foi assim, ele foi, eu acho que a última gota d'água, assim, para o trabalho que você faz Sim. até hoje, ter, assim, sabe? Deslanchado, exatamente. E a Fabiana viu esse ser, para mim, ela estava vendo o próprio diabo, né? E eu vou dizer, eu estudava a Bíblia, eu jejuava. Nossa, o Marcelo... Eu jejuava ele todo o primeiro mês, eu jejuava 24 horas por dia. Eu nunca porque dizia que o Espírito adentrava, chegava-se mais a Deus através do jejum. Pagava meu dízimo, as minhas ofertas, eu lia as Escrituras. Eu era uma pessoa que orava de joelhos no chão. E quanto mais isso acontecia com ela, mais eu ficava fervoroso. Mais eu ficava fervoroso. É onde eu digo para você que o despertar de consciência, esses seres que a gente trabalha, começou com ela. Ela, de uma certa maneira, por tabela, veio trazendo isso para a nossa vida. Embora todas as nossas diferenças, igual ela mesmo disse, eu e o Fabiano não foi feito um pro outro, não. Nós não tem nada a ver um com o outro. Fabiano e eu é igual água e óleo, não mistura. Nós dois tem nada a ver. Nós dois é polo negativo com positivo. Mas, entende por que nós dois viemos ficar juntos? Por quê? Porque esse trabalho começaria a partir dela, de uma forma inconsciente. Porque se esses seres, se ela não começasse, digamos que ela era muito mais paranormal do que eu, porque ela tinha contato com os seres. E eu totalmente preso na religião cristã, fervoroso. Embora eu visse esses seres, dentro da definição da religião cristã, eram todos demônios. Mas você não os aceitava? Não, eu não aceitava porque era um cristão fervoroso, fanático pela religiosidade cristã, por Jesus, por Deus, eu não aceitaria mesmo, pode ter certeza. E eu me preocupava achando que ela era um ser demoníaco, tipo assim, estava sendo demoniada. Passado-se o tempo, tínhamos aquele amigo americano, Jensen, o Jason Jensen, e o Jensen arrumou uma mulher que estava vendo Grey. E o Jensen começou a afastar. Gente do céu. E foi aonde eu falei para esse Jensen, você é louco, cara. Tua esposa conversa com o Grace, não existe esses alienígenas cabeçudo, olhão grande. Todos são humanos no cosmos, no universo, todos são filhos de Deus. Isso é mentira. O próprio profeta da religião disse que esses seres, os filhos de Deus, não eram cabeçudos, olhos grandes, pequenos, baixos, eram humanos como nós. E se você não se afastar dessa mulher, ela vai te afastar dos caminhos, dos princípios que levam a Deus. E ele, não, Marcelo, mas ela é diferente demais. E não deu outra. 3 meses depois eu vi os Colupes dentro de casa. Eles me fizeram, tem um vídeo, relatos de um contatado ali onde eu explico. E os Colupes vieram. E eu fiquei com o pé atrás, na frente, durante uns 3 anos e 8 meses. Mas tudo começou depois. Tive que atender uma pessoa ali na porta, deu uma pausa aqui, mas continuando na linha de raciocínio, meus amigos. Para vocês terem uma ideia.
tudo, vocês vão perceber que quem foi a primeira pessoa que teve contato com os seres ou com o despertar de consciência cósmica? Quem estava, de uma certa forma, sendo uma ligação? Era o Marcelo ou era a Fabiana? Responda aí. Era o Marcelo ou era a Fabiana? Quem estava mais ligado ao cosmos e aos seres reais diante de tudo que eu falo nesse trabalho? Era o Marcelo ou era a Fabiana? Quem? Eu vou dizer para vocês. Isso que eu chamo de despertar de consciência cósmica, com todas essas revelações e tudo isso, sempre esteve ligado a Fabiana primordialmente. Eu, se não tivesse conhecido a Fabiana, eu teria, de uma certa forma, seguido para o caminho religioso. Eu seria um pastor. Possivelmente eu teria deixado o mormonismo e teria me enveredado para ser um pastor evangélico, pregando o evangelho, levando a doutrina, o evangelho às nações. E consequentemente, dançaria conforme toca a música e rola muita coisa errada, estranha nisso. Entenderam? E seria atormentado por esses seres uma vida toda e eu lutando contra eles, chamando-os de demônios e seres malignos. Então, onde eu falo para vocês, né, que não existe o casal perfeito, não existe a união perfeita. Se as pessoas acham que vão ter um esposo perfeito, uma esposa perfeita, meus amigos, vocês são todos inimigos espirituais, todos inimigos astrais. Eu e Fabiana somos inimigos espirituais. O eu maior dela nem tolera o meu personagem. E o meu eu maior não tolera o personagem dela. Não sei se nós continuaremos casados ou não. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, a gente nem esteja mais juntos. Porque, como eu mesmo disse para vocês, o próprio eu maior dela já está pedindo, solicitando o término da nossa ligação aqui, mesmo porque, de uma certa forma, ela já se fez completa. O propósito pelo qual eu e Fabiana nós nos unimos foi para esse trabalho. Porque, na realidade, existe um trabalho maior por trás de tudo isso. Então, eu fico vendo algumas pessoas, muitos casais, tipo assim, poxa, eu não era bem isso o marido que eu queria, a esposa que eu queria. Vocês têm que tolerar uns aos outros. Como eu e Fabiana nós decidimos. Olha, a gente briga tanto, a nossa energia é tão oposta um com a do outro, ela é tão oposta, tá bom? Que a gente vai fazer o seguinte, vamos levantar a bandeira branca. Você me tolera e eu te tolero. Para um propósito maior, porque a gente sabe que esse trabalho ajuda a milhares de pessoas e nos ajuda em primeiro lugar também. Ela tem o interesse de ir embora, eu também tenho interesse de ir embora. Sabemos que não existe união, casamento perfeito, que nada daqui exista. Mas, então nós fizemos um acordo para que nós possamos lidar melhor um com o outro, para que nós possamos, como aliados, conseguir cumprir uma missão. E é assim com os nossos filhos. Quem não viu o Michael aí, o Michael desenvolvendo, a Marcele, que estão aprendendo, estão buscando sair, ir embora do planeta, ir embora da Terra. Eles estão trabalhando. Então você vai entender, se por acaso você amaldiçoa a sua família, amaldiçoa seu casamento, sua esposa, não façam isso. Mesmo que às vezes não é da maneira que você queria, não é da forma que você desejava, mas se vocês estão juntos, eu falo para casais que seguem o trabalho, tá? Que segue o trabalho. É porque existe um propósito astral muito forte, grandioso, por trás de tudo isso. Então, da mesma maneira
que eu muitas vezes tive que me corrigir para me poder continuar a ter esse trabalho. E a companhia da Fabiana, para fazer esse trabalho, ela também o fez. Eu vou dizer para vocês, a gente não é um casal modelo, não. Às vezes, a gente se tolera mesmo. Porque, na realidade, as pessoas ficam encantadas com aquela coisa de religião, família eterna, o amor eterno, o amor eterno, o amor incondicional. Isso não existe. Isso não existe. Tanto que nós somos apelidados de nasce e morre, porque você nasce e morre. Você é um personagem que não existe. É temporário, você não tem uma existência cósmica. Então eu falo para vocês, papais e mamães, já que vocês tiveram filhos, cuidem muito bem deles. Casais, se não conseguem se amar, pelo menos lutem para se respeitar, para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam funcionar. Eu recebo tantos e-mails, parece que aquelas pessoas acham que eu sou responsável pelas vidas particulares. Olha, a vida particular, ela é sua. Ela pertence a você. É você quem tem que lidar com sabedoria. Agora, casais, minha esposa não gosta do trabalho, da mesma maneira, sabedoria, saiba levar a pessoa. Não vá ofendê-la, não vá humilhá-la, não vá achando que ela é pior do que você. Ela pode não ter a visão que você tem. Ela está presa na religiosidade, ela está presa nos moldes do personagem. Porque ela só acredita que aquilo é real. Então, onde eu falo para vocês, tá bom? Eu recebo muitos e-mails e às vezes eu fico triste. Se você acompanha esse trabalho, revise as coisas que você faz ou lidar com a sua cônjuge ou vice-versa, ou com os teus filhos. Lembrem-se, a união de vocês se faz necessária, se é necessária ou se fez necessária por um motivo que lhe trouxe até aqui. Às vezes a pessoa, poxa, eu tenho mágoas do meu ex-marido, da minha ex-esposa. Poxa, cara, foi um aprendizado. Te trouxe até aqui, te trouxe ao despertar de consciência cósmica, te soube fazer entender que o que você teve que aprender com o fel, com o amargo, para interpretar o doce que virá até você. O doce é o retorno ao lar cósmico. O doce é o regresso ao nosso lar. Então, tudo é sabedoria que nós temos que agir. Então, essa é a mensagem que eu dou para você que me acompanha no trabalho, você que é casado, homem, ou você, esposa. Se respeitem. Respeitem-se em primeiro lugar. Respeitem-se. Respeite o outro. É igual aquele e-mail da filha, que viu a mãe triste e me pediu para fazer a solicitação de novo. Tudo é respeito. Entendam. Não exijam da ligação 3D a perfeição, porque ela nunca será, jamais. Mas você precisa, ou precisou até da pessoa, por questões astrais, de contratos astrais tão amplos que vocês não conseguem entender a complexidade desses contratos. Então, o despertar de consciência cósmica te faz ter uma lucidez, uma maturidade, um entendimento, até para lidar aqui. É nisso que, por exemplo, a Fabiana me tolera, eu tolero ela também, porque assim como tem coisas que ela não gosta em mim, tem coisas que eu não gosto nela. Sim, com certeza. Entenderam? Então, mas a gente, por hoje, nós entendemos que é um propósito astral de contratos astrais. Sim.
E eu digo para vocês perceberam? Não menospreze, não humilhe as pessoas. Já vi marido chamando a esposa de lixo, esposa mandando lixo. Ah, você é um lixo, eu te odeio, eu odeio nossos filhos. Olha, cuidado. Porque a participação deles se fazem necessária ou fizeram. Porque às vezes tem casamento que acabou, tem filhos que, né, saiu da barra da saia dos pais, da mãe. Então, Mas se tudo é contrato estão ali, astral. Então, não menospreze teus filhos, por favor. Eu já expliquei o porquê nós não teríamos filhos. É porque você dá amor demais. E às vezes, você quer um casamento perfeito, uma união perfeita, não vai existir. não existe. E às vezes você se questiona por que você tá com aquela pessoa que às vezes vocês não tem nada a ver, igual por exemplo, eu não tenho nada a ver com a Fabiana. Já me questionei também, não foi só ela não. Já me questionei, pô, por que eu tô com a Fabiana, cara? A Fabiana não existe liga, cara. Não tem liga. Não é do estilo que eu gosto. Ela é diferente. Ela já, pô, deve ter sido uma conta pra mim. Mas entendendo que ela é a mãe desse trabalho, ela é a pedra. Porque enquanto ela trouxe pra mim. Porque se os Colupes falassem, eu acreditava que os Colupes estavam me enganando, achava que eles eram demônios, achavam que eles estavam tentando me enganar. E muito aquilo que a Fabiana me contava, falava, pô, isso aí é aquele ser que a Fabiana falou. Pô, então esses seres, os Colupes mostravam que era o mundo dos sonhos, o astral, então esses seres é aqueles que lidam com a Fabiana. Ai, gente. Então eu fui entender as coisas que aconteciam com ela. Então isso me ajudou, me fortaleceu até desenvolver a confiança nos Colupes. Porque eu não confiava neles. Vocês entenderam? Qual o motivo desse vídeo? Para que cessem qualquer tipo de dúvida ou de engano a respeito de casamentos. Ah, porque, poxa, eu tô casado, descobri o despertar de consciência cósmica, minha esposa não vale mais nada para mim. Pô, fui ter filho, que porra, velho. Nossa, não gosto do filho, não queria ter filho. Eu tô fazendo hora extra. Cara, mulher, homem, levante a mão pro cosmos e agradeça a Jeová. Hilário, né? Porque vocês ainda estão na terceira dimensão. Porque dá mais tempo de vocês aprenderem a fazer a leitura energética, dá mais tempo de vocês desenvolverem, aprenderem, terem consciência do cosmos muito maior, muito mais. Então, onde eu falo para vocês, não menospreze quem está na sua vida ou quem já passou. Ah, eu tenho muita mágoa do meu ex-marido, eu tenho muita mágoa. Gente do céu, isso é infantilidade. Igual, o Carlos já cagou o pau na minha vida há muitos anos, mas eu amo ele. Falei pra ele, liguei pra ele, dia 2 agora foi aniversário dele, dia 2 de junho, foi aniversário do Carlos, fazendo 73 anos. Eu já liguei cantando parabéns. Ele, alô, eu parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pai, eu te amo. Eu estou aqui para o que der e vier, Pai. Pai, vem morar comigo. O Senhor está sozinho, abandonado. Deixa eu te cuidar. Deixa eu te dar amor. Deixa eu te dar carinho. Morra junto de mim, recebendo todos os meus cuidados e todo o meu carinho. E eu disse isso para ele. Sabe o que aconteceu? Ele chorou. Ele chorou. Velho. Meu irmão, mega de um problema, ele disse: posso te falar uma coisa, Marcelo? Pode, pai. No final das contas, você é o meu filho. Você é o meu verdadeiro filho. Como eu te amo. Também te amo muito, pai. Queria poder fazer mais pelo Senhor.
queria poder cuidar mais do Senhor. Mas o Senhor está longe, eu não consigo. O Senhor tem que estar mais perto de mim. Eu já contei para vocês a minha história, a história do Carlos. Enquanto muitas pessoas sentiriam raiva, mágoa, eu sinto amor. Eu entendi que sem o Carlos na minha vida, eu teria me ferrado muito. Muito mesmo. Como eu teria me ferrado sem o Carlos? Eu contei a minha história como o Carlos apareceu na vida da minha mãe. Então, onde eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar que nada de mágoas, sentimentos, não venhamos a nutrir isso por ninguém, porque na realidade nós precisamos estarmos limpos, nós precisamos estar leves para irmos embora para o cosmos. O tal do amor incondicional que muitas vezes se transforma em ódio, raiva, mágoas, angústias, rancor. Isso é um amor condicional que Jeová criou para os humanos tridimensionais. E é o que ferra vocês. Então nós temos que aprender que daqui nós temos que levar paz, para termos paz, para irmos embora para o cosmos. O marido que odeia a tua esposa não vai embora para o cosmos, que tem mágoa, que acha que ela não presta, que ela é inferior. A esposa também que pensa a mesma forma do marido, os pais que desprezam seus filhos vão embora em paz. Quando chegar o momento de você ter que ir embora deste planeta, esteja livre, esteja leve, esteja solto, para que você vá embora em paz. Porque no final de tudo, nada que existe para o cosmos, nada que existiu e você gastou sua energia à toa. Sendo que o que é real, você está buscando e quando conseguir achar, que eu tenho certeza que vocês vão perceber o quanto gastaram energia sendo manipulados por Jeová e o seu amor incondicional. O universo é um outro tipo de energia, é um outro tipo de magia, digamos assim. Estejam em paz, busquem ter paz para conseguir ir embora em paz. Para que no momento final, naquele crivo com os dominadores, você esteja bem concentrado e bem forte no que você deseja e quer para ir embora. Tá bom? Procure ter paz. Desorientação, raiva, rancor, mágoa não combina com despertar de consciência cósmica. E eu não acredito que pessoas que mergulham nesses sentimentos, inveja, raiva, vão embora. Jeová saberá trabalhar mais íntimo dos seus sentimentos para lhe manter preso ou presa aqui. Reflita no que eu estou falando. Estou falando do outro lado, que é onde vocês vão após morrerem. Pare, pense, reflitam e analisem. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Sempre é um grande prazer falar com todos vocês. Tchau, tchau.